Olá, eu sou o Velmer Viana e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Superlutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Superlutas, é um entusiasta do mundo das apostas online. E na edição de hoje vamos falar do UFC Vegas 106 com Gilbert Durinho e Michael Morales na luta principal. E o Melhores Apostas Superlutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Então, vai no link da Stake, que está aqui no comentário fixado, faz o seu cadastro por lá, tem promoções bacanas demais, e a Stake está 100% regularizada no Brasil. Lembrando que é apenas diversão, eu aposte com responsabilidade. Vocês já sabem, antes da gente falar de UFC Vegas 106, vamos ver como nós nos saímos na última edição do Melhores Apostas Superlutas para o UFC 315. Nós acertamos apenas uma das 4 apostas simples, mas em compensação, cravamos a múltipla com uma odd de 3,37. Agora sim, vamos falar dos destaques do UFC Vegas 106, um card repleto de brasileiros. A começar pela luta principal, Gilbert Durinho e Michael Morales, pressionado por 3 derrotas consecutivas, veterano brasileiro defende lugar no top 10 dos meio-médios contra prospecto equatoriano invicto. Paul Craig e Rodolfo Bellato, invicto no UFC com uma vitória e um empate, meio pesado brasileiro enfrenta veterano escocês com 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Sodiq Yusuff e Myron Santos, campeão do The Ultimate Fighter, peso pena brasileiro, busca a 3ª vitória na organização e enfrenta nigeriano pressionado por 2 derrotas. Julian Erosa e Melquisael Costa, em ótima fase com 3 vitórias seguidas, peso pena brasileiro enfrenta veterano norte-americano que também venceu as últimas 3. Jared Gordon e Thiago Moisés, fechando o card preliminar, peso leve brasileiro busca a 2ª vitória seguida em duelo contra experiente norte-americano. Recém-conquistada pelo Jack Della Maddalena, a divisão dos meio-médios volta a ser protagonista, agora no UFC Vegas 106, com um duelo de gerações na luta principal. De um lado, Gilbert Durinho, 38 anos, tentando espantar a má fase e defender a sua 8ª posição do ranking. Do outro, o invicto equatoriano Michael Morales, 13 anos mais novo, tentando romper a barreira do top 10 da divisão. O Keller, as lutas principais têm sido bem ruins para os brasileiros este ano. O que a gente pode esperar de Gilbert Durinho e Michael Morales? Mais uma noite difícil, Velmer. Acho que é isso que a gente pode esperar. As odds me parecem exageradas, vou falar mais sobre isso, mas indicam o que a gente pode esperar, né? Uma odd de 6,40 para o Gilbert Durinho vencer essa luta contra o Michael Morales. Como eu falei, me parece bastante exagerada, porque acho que não é essa disparidade toda. O Gilbert Durinho vive uma fase muito ruim, sim. São 3 derrotas consecutivas? São. Mas se a gente pega, e não precisa nem mergulhar tão a fundo nessas derrotas, só olhar os nomes, a gente já entende aqui que não é bem assim. Não é como se o Gilbert Durinho acabado para MMA, né? Ele perde primeiro para o Belal Muhammad, que se tornaria campeão logo depois. Jack Della Maddalena, atual campeão, que inclusive ele estava vencendo, e isso não é opinião, isso é fato. Na papeleta dos juízes ele havia vencido os 2 primeiros rounds para 2 dos 3 juízes, então ele estava com a vitória encaminhada até tomar aquela joelhada, beleza, é do jogo, mas ainda assim é o atual campeão, e depois foi atropelado pelo Sean Brady, que aí ele teve problemas lá no corte de peso, e é o número 1 do ranking. O Sean Brady, a gente viu o que fez com o Leon Edwards depois disso, então assim, é uma sequência negativa, mas a gente tem que relativizar também de acordo com quem são os adversários que o Durinho enfrentou. Eu acho que o Michael Morales é um cara que está tentando chegar no patamar desses caras, mas ainda não é. Falando do Michael Morales, cara, eu acho que sim, ele representa um desafio muito grande pro Gilbert Durinho, porque ele é um striker mais dinâmico do que o Durinho, mais volume, com mais contundência, talvez. E a melhor chance do brasileiro seria levar a luta para baixo. Só que aí ele esbarra numa defesa de queda de 92% do Michael Morales, fora a juventude, fora a força física, que pesam a favor do equatoriano, né? Então, embora a má fase do Durinho deva ser relativizada pelos adversários que ele enfrentou e acabou sendo derrotado, eu acho que faz sentido aqui apontar o favoritismo para o Michael Morales. Não nessa margem de 6,40 para 1, que eu acho que é uma disparidade muito absurda, mas meu palpite aqui é sim
para a vitória do Michael Morales. Gilbert Durinho vem de 3 derrotas consecutivas e não vence desde abril de 2023. Conquistou 15 das 22 vitórias da carreira na via rápida, com 9 finalizações e 6 nocautes. 5 das últimas 7 lutas chegaram à decisão dos juízes. Michael Morales está invicto no MMA profissional com 17 vitórias em 17 lutas. Venceu 12 das 17 por nocaute. 4 das 6 lutas no octógono, incluindo o Contender Series, chegaram ao terceiro round. Na luta co-principal, mais um duelo de gerações, agora na divisão dos meio pesados. Aos 29 anos, Rodolfo Bellato faz a sua terceira aparição no UFC, organização em que está invicto. O desafio do brasileiro é contra o Paul Craig, 8 anos mais velho, e que está com apenas uma vitória nos últimos 3 anos. O Fernando Keller, mais uma vez, a juventude com favoritismo nessa luta. O que a gente pode esperar do evento co-principal? É isso, Weber. Mais uma vez o jovem sendo favorito. Dessa vez, felizmente, ele é brasileiro. Eu concordo com esse favoritismo, cara. Eu não acho que, de maneira geral, o Rodolfo Bellato seja necessariamente um lutador melhor do que o Paul Craig, ou pelo menos melhor do que o Paul Craig já foi, né? O Paul Craig teve momentos muito bons na organização, inclusive venceu o atual campeão Magomed Ankalaev, mesmo sendo surrado ali por 3 rounds, conseguiu uma finalização no último segundo da luta. E essa é a grande arma do Paul Craig, para não dizer a única, né? Capacidade de finalizar seus adversários. Mas o que adianta você ter um jiu-jitsu de altíssimo nível, ser muito perigoso no chão, se você tem 3 quedas completadas em 77 tentativas ao longo da sua trajetória no UFC? É bizarro, assim, porque o Paul Craig é um cara que parece que ele nunca se mostrou interessado em aprender wrestling, assim. Ele, tipo, tu não vai ver o Paul Craig dando um double leg, dando um single leg, conseguindo levar a luta pro chão. Ele tem 2 opções para levar o Rodolfo Bellato no chão. Uma no berimbolo ali em pé, né? O Rodolfo Bellato se aproximando para trocar e ele se embolando e acabando caindo, ou ele tomando knockdown, caindo por baixo, que é uma constante assim, em lutas do Paul Craig, que é ele tomar um atropelo, cair por baixo e conseguir uma finalização. Essa é a chance do Paul Craig. O Bellato, cara, é um cara muito forte, assim, muito explosivo, né? Um cara muito perigoso, com muito poder de fogo, mas ainda não me convenceu tanto, assim, quando a gente pega as atuações dele no UFC. Mas tem alguma coisa positiva, e tem pra gente destacar em relação à resiliência, né? A capacidade de superar adversidades dentro da luta. Contra o Potieria, ele teve um começo ruim, o Potieria sobrou ali no boxe contra ele, mas ele resistiu e depois nocauteou o ucraniano. Contra o Jimmy Crute, na última luta, ele começou tomando um vareio e teve sangue nos olhos, força de vontade para fazer a reviravolta, né, e conseguir terminar com um empate. Foi um empate essa última luta dele. Então, cara, acho que chegou a hora do Rodolfo Bellato vencer uma luta de forma convincente. Acho que o Paul Craig é o adversário ideal para isso. É um adversário que tem pouquíssimas ameaças na parte em pé, tem um kickboxing ali bem mediano, assim, zero perigoso. E, cara, tomando cuidado com essas armadilhas do escocês de parecer estar nocauteado, a gente nunca pode contar como se o Paul Craig tivesse acabado, porque ele sempre pode arrumar uma finalização ali, o jiu-jitsu salva às vezes, mas eu acho que o Rodolfo Bellato tem tudo para conseguir nocautear o Paul Craig, que já foi nocauteado 5 vezes ao longo da carreira, assim, não tem um super queixo de titânio, então acho que a gente pode ficar confiante aqui para uma vitória do Rodolfo Bellato na via rápida, provavelmente por nocaute, né? Não vejo brasileiro, a não ser que o Paul Craig esteja muito grog e aceite ali a finalização. Eu acho que o Bellato por nocaute é o caminho mais provável aqui para esse duelo. Rodolfo Bellato está invicto a 5 lutas, com 4 vitórias e um empate. Conquistou 11 das 12 vitórias da carreira na via rápida, com 7 nocautes e 4 finalizações. Foi nocauteado nas 2 derrotas sofridas na carreira. Paul Craig perdeu 5 das últimas 6 lutas e vem de 3 derrotas seguidas. Conquistou todas as 17 vitórias da carreira na via rápida, com 13 finalizações e 4 nocautes. Sofreu 7 das 9 derrotas também por interrupção, com 5 nocautes e 2 finalizações. Vamos então para o nosso Momento Stake, que é quando o Fernando Keller indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC Vegas 106. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Welber Viana, depois de um evento um pouquinho desequilibrado na semana passada, com o desempenho na simples bem abaixo do que a gente esperava, mas a múltipla batendo numa odd muito boa. A gente vai tentar melhorar aqui e ir bem nas 2 frentes, né? Começando pela simples na luta principal. Gilbert Durinho e Michael Morales, confesso que eu flertei muito com aquela odd de 6,40 do Gilbert Durinho,
porque não acho que seja um duelo tão desnivelado assim, mas como a nossa fase na simples não está sendo muito boa e a gente precisa mais do acerto do que de bater uma super odd, como seria essa de uma eventual vitória do Durinho, que eu não acredito que vai acontecer, mas acho que ainda assim as odds estão desreguladas. Eu pesquei aqui uma oportunidade que é Gilbert Durinho e Michael Morales para começar o quarto round, pagando 1,77. Ou seja, acabou o terceiro round, os dois estão em pé. Começou o quarto round, bateu, tá? Não importa o resultado. 1,77 e aqui, cara, se a gente pegar recentemente, o Gilbert Durinho fez 5 rounds com o Sean Brady, que é um cara mais testado do que o Michael Morales e que atropelou o Leon Edwards depois disso. A gente viu o Michael Morales indo para decisões contra adversários mais fracos do que o Gilbert Durinho ao longo da trajetória do equatoriano no UFC. E, além disso, o Michael Morales atropelou o Neil Magny no primeiro round, na última luta, beleza, mas outro dia o Gilbert Durinho também atropelou o Neil Magny no primeiro round, isso não quer me dizer muita coisa. Eu acho que o Durinho é um cara duro, com perdão no trocadilho, mas acho que não vai vender fácil uma eventual derrota aqui contra o Michael Morales. Eu vejo essa luta começando o quarto round, pagando 1,77 com muito valor. Na luta co-principal, conforme antecipado aqui na análise, o palpite aqui vai ser Rodolfo Bellato por nocaute. Nocaute técnico ou desclassificação, pagando 1,61. Acho que o momento do brasileiro é muito melhor do que o do escocês. O escocês está descendo a ladeira na carreira. O Rodolfo Bellato é muito perigoso com os punhos, tem a mão muito pesada, tem a trocação muito mais afiada do que a do Paul Craig. E só vejo, sinceramente, ele vencendo essa luta por nocaute ou, quem sabe, numa decisão, punindo o Paul Craig ao longo de 3 rounds. Não vejo o Bellato finalizando o especialista em jiu-jitsu Paul Craig, mas vejo ele nocauteando, pagando 1,61. Ainda no card principal, eu vou apostar aqui na vitória do Nursultan Ruziboev por nocaute ou finalização contra o Dustin Stoltzfus, pagando 1,60. Apesar de achar que o Stoltzfus tecnicamente é até um pouquinho mais apurado do que o Ruziboev, a gente está falando de uma força da natureza, cara, um cara de 1,95m, que chegou no UFC com muita desconfiança, é verdade, por conta do seu cartel muito montado ali no leste europeu, na Ásia, daquele jeito que a gente sabe, né? Mas quando chegou no UFC, vem se provando, cara. Se não vem se provando um futuro campeão ou nada do tipo, vem se provando um lutador digno de estar no UFC, um cara com 13 nocautes, 20 finalizações, um cara com a maioria absoluta das lutas na via rápida e que até agora no UFC só perdeu para o Joaquim Buckley, já nocauteou o Bruno Huck, já nocauteou o Cedric Dumas, nocauteou recentemente o Eric McConico, que aí beleza, deu alguns passos atrás, mas acho que contra o Dustin Stoltzfus ele também. É só pegar o que os dois fizeram contra o Bruno Huck. A gente sabe que isso não é uma ciência exata, mas o Ruziboev nocauteou o Huck e o Stoltzfus foi nocauteado pelo brasileiro. Então, dito tudo isso, Nursultan Ruziboev por nocaute ou finalização, pagando 1,60. E para não ficar sem nenhuma zebra nas nossas apostas simples, a gente vai para o duelo brasileiro entre Luana Santos e Tainara Lisboa, e vai apostar na vitória da Tainara, pagando 2,40, que acho que é uma odd desregulada. E se a gente não pegou a do Durinho pagando 6,40, a gente pega aqui a da Tainara pagando 2,40, porque essa luta acontece no peso galo. A Tainara é uma lutadora já acostumada à categoria, a Luana Santos está fazendo esse movimento depois de ter problemas ali relacionados à saúde para cortar o peso. E embora a Tainara esteja muito tempo inativa, foi para consertar lesões, uma cirurgia no joelho, outros pequenos reparos para pequenas lesões que a gente sabe que os atletas normalmente não têm tempo hábil para se recuperar, e essa janela permitiu que a Tainara se recuperasse dessas lesões. Tecnicamente, eu acho a Tainara uma lutadora mais completa, acho que em pé não tem comparação, né? A Tainara é uma bicampeã mundial de Muay Thai, a Luana Santos é uma lutadora que usa a trocação ali de forma bem decente, ali, tem uma boa trocação para levar a luta para o chão, que é a especialidade, mas a Tainara não é unidimensional, né? É uma bicampeã mundial de Muay Thai que aprimorou muito o jogo de chão, inclusive já venceu por finalização dentro do UFC, se defende muito bem no solo. Então, acho uma lutadora mais completa e não acho que esse tempo parado é o suficiente para uma diferença tão grande nas odds. Então, vitória aqui da Tainara Lisboa, pagando 2,40. É o palpite que fecha as nossas apostas simples. E passando agora para a aposta múltipla do UFC Las Vegas 106, a gente começa com mais uma luta envolvendo brasileira, Luana Pinheiro e Tisha Pennington. Essa luta para chegar à decisão dos juízes, pagando 1,22.
Acho que tem potencial, é só olhar o retrospecto das duas atletas. Vitória da Denise Gomes contra a Elise Reed. Acho a Denise Gomes bem mais lutadora, mais perigosa, mais completa do que a Elise Reed. Então, 1,17 aqui para Denise Gomes tem muito valor para compor a múltipla. Jared Gordon e Thiago Moisés para se enfrentarem por mais de 2 rounds e meio, pagando 1,27. Também acho, são lutadores muito duráveis. O Jared Gordon é um cara muito difícil de ser nocauteado ou finalizado. O Thiago Moisés é um strike, tem se tornado um striker mais técnico, né? No Muay Thai, muito chute na perna. É um finalizador perigoso também, mas o Jared Gordon é difícil de ser colocado para baixo. Então, 1,27 para mais de 2 rounds e meio aqui faz sentido. Rodolfo Bellato Paul Craig para menos de 2 rounds e meio, pagando 1,24. Aqui é um nocauteador contra um finalizador. Acho que essa luta não vai muito longe. Pagando 1,24 tem valor aqui para continuar compondo a nossa múltipla. E a gente fecha com Sodiq Yusuff e Myron Santos para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,38. É uma aposta um pouco mais arriscada, porque os dois têm poder de nocaute, mas eles não são exatamente aqueles strikers pegadores, assim, de muita potência. São dois strikers muito técnicos, tanto o Yusuff quanto o Myron Santos, ambos fazendo o movimento de subir do peso-pena para o peso leve, então é um território ainda desconhecido para os dois atletas, e acho que essa luta tende a se desenrolar por mais de 2 rounds e meio. Fechando aí as 5 apostas, a gente tem uma odd total de 3,10 para nossa múltipla, que bateu semana passada. Vamos tentar fazer a dobradinha essa semana, mas lembrando sempre, responsabilidade. Bom, antes da gente encerrar, convido você para participar com a gente. Vem aqui nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda, dê o seu palpite aqui. A gente fala sempre, é para todo mundo. Fique à vontade para dar o seu comentário, viu? Lembrando que o link da Stake está aqui no comentário fixado e aquele recadinho de sempre, né? Aposte com responsabilidade.